Tem um ditado que Deus, como é que se diz? Podemos perder a guerra. Como é que se diz? Ele diz, podemos perder a batalha, mas não a guerra. Mas não é que perder uma batalha, é porque muitas vezes vamos preparados para a batalha. Porque se nós se preparar para ir para a batalha, eu tenho certeza e a convicção que você não vai perder a batalha. E muito menos vai perder a guerra, porque você vai para a batalha e o Senhor vai te dar vitória na guerra. Glória a Deus. Temos algum recado nessa noite? Temos, presbítero. Evaí da Silva, nosso irmão Evaí está conectado. Irmão Fernando não pregou os olhos ainda, está ali conectadinho. Mandar um abraço também para a Noemi, para o Alessandro Vicente, nossos irmãos, bênção de Deus. Esses são os recados nesta noite. Está forte a Glória a Deus. Vamos passar aqui para o solo com espinhos. Solo com espinheiros. Vamos ver aqui, que nos diz assim: essa terra está dividida entre a boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvidos aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas. Não permite que ela cresça. A semente tenta desenvolver, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações mundanas. Semelhantemente ao anterior, esse tipo de solo também não é favorável para o crescimento da semente. Se na terra rochosa há pedras demais que impedem a raiz de aprofundar, neste caso há problemas externos que a impedem de frutificar. Os espinhos são as muitas preocupações e ambições desta vida, que impedem o Evangelho de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o seu potencial nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes do mundo. Olha aí. Eu tenho essa palavra aí, que quando o semeador deixa a semente, é a terceira, né? Isso, solo com espinheiros. Deixa cair a semente onde tem espinho. O que significa os espinhos? Eu aprendi, que, como o presbítero falou, a ganância, a luxúria, a ambição. Então, quando a palavra é ministrada para uma pessoa que tem ganância, luxúria, e tem essas coisas todas, ela não começa a acrescentar, não vai dar fruta, porque ela não permite, não vai dar importância, né? Não deixa crescer a palavra dentro do corpo, então não vai dar fruto, não vai crescer a semente dentro do coração dessa pessoa, porque ela deixa todos esses casos na frente, ela bota tudo na frente de Deus, no caso. Ela não cresce por quê? Porque, como aqui diz, a pessoa ela não permite que a palavra cresça, porque muitas das vezes a palavra ela vai confrontar e os seus próprios desejos e as paixões. Aí ela está dividida. Os seus próprios desejos. Olha só, olha aqui. Olha aqui. A pessoa escutou a mensagem de Deus. Mas dá mais ouvido aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas. Não permite que ela cresça. A semente tenta desenvolver-se, mas é sufocada pelos espinhos de preocupações mundanas. Já está dizendo, a pessoa está dividida. Paixões momentâneas. Não está falando paixões eternas. Se fosse paixões eternas, ia ser eternamente. Mas se é momentânea, é algo que é passageiro. É só por um momento. Entendeu? E desejos prazerosos da terra. Desejos. Satanás trabalha muito nessa Sim, mas o presbítero ali falou uma coisa que muitas vezes as pessoas têm medo de abandonar as suas paixões momentâneas. Ou às vezes rejeita. Não tem um comprometimento, né? a Bíblia diz lá. Não sabe o que quer. Deixa Deus agir. Quer ir longe? Não vai longe. A parábola do menino, jovem rico. Ele chegou diante do Senhor dizendo: bom mestre, o que farei eu para herdar o reino do céu? Aí o Senhor falou assim: faça como você lê. Se o Senhor falou para ele, faça como você lê, porque ele já conhecia, ele já sabia o mandamento. E o quanto o Senhor vai contar uma parábola para ele, diz: olha, amará a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: eu tenho feito tudo isso na minha mocidade.
Mas uma coisa sobre isso, então pega uma coisa e faz. Prova de ti. Vende tudo que tu tem. Estava pegado. E dá aos pobres. Mas sabe o que eu entendi nessa passagem? Jesus falou isso para ele porque já sabia que ele estava pegado nisso. Não, mas é isso. Porque ele não queria que ele fizesse Tá, mas porque ele já sabia. Tá, mas ele sabe. Mas, não, peraí, Jesus é onisciente e onipresente. Sim, então ele conhece o que passa na nossa mente e ele soube o nosso coração. Então Por isso que ele falou ali. Tá, claro, Jesus sabia. Mas por que Jesus falou isso para ele? Porque ele sabia que é na área mais difícil da vida dele. Então, o presbítero Ari Ramírez, na vida de muitas pessoas que o senhor está lendo aí que tá. Que quando a palavra mesmo opa, ele é confrontado, opa, não, mas peraí. Não, eu tenho minha mordomia. Ah, Jesus, olha o que o Espírito Santo fala no meu coração. É uma realidade, Ramírez. Tu pode ter tudo. Vida estabilizada, financeira, tal. Aí de repente tu larga tudo. Eu já vi testemunho. Ele largou tudo, a luxúria, a riqueza, e foi viver para Cristo. Eu já ouvi, não, de pessoas que tinha tudo, não quer dizer que ele jogou fora, mas ele abandonou a sua luxúria, a sua riqueza para servir a Deus. Meu Deus. Olha só. Tu já viu? Que forte. Tu larga tudo, a luxúria, larga tudo. Não quer dizer assim, eu vou dar para os pobres, não. Ele deu mais importância A Deus. para as coisas de Deus do que para aquilo que ele tinha possuído na sua vida. Tem gente que dá mais valor para aquilo que tem do que valor para as coisas de A Bíblia diz lá, né, que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas por quê? Os prazeres da carne, a cobiça dos olhos. Mas por quê que aqueles que amam o Que isso mundo, passa. o amor não... E aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem firmes para sempre. Para sempre. Então, quando é palavra de corpo, cara, porque às vezes a gente... É como o apóstolo Paulo fala, Varão. A gente vive num mundo que não tem como tu se trancar de tudo. Não vou mais ir pra rua, porque que nem aquela passagem diz lá em Salmos: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. Quando eu olho pro meu lado esquerdo, eu vejo muitas pessoas em pecado. Quando eu olho pro meu lado direito, eu vejo muitos caindo, muitos se desviando, muitos mesmo. Mas eu não posso ser atingido por esses demônios. Eu não posso ser atingido por essas coisas que estão fazendo essas pessoas desviarem os seus olhos de Jesus, entendesse? E está dizendo que o mundo em si, tudo isso é passageiro, vai passar. Só que Satanás, ele briga, ele luta para botar nossa mente no mundo e esquecer disso. Mas é porque as pessoas, é isso que Satanás está lutando, e é como você está falando, é para que as pessoas venham cegar o seu entendimento e a sua visão, que saber que existe uma vida eterna. Existe uma vida eterna. Então, já perdeu, né? Por isso que ele está querendo que a gente... Tá, mas por quê? Por que, presbítero? Porque muitos acham que é aqui. Aí segue a vida eterna, que quer dizer que existe uma vida após a morte, mas não. Mas tem muitos que já tem um galardão aqui. Acho que a vida é essa e pronto, viveu aqui, já era, e vou desfrutar da minha luxúria, vou desfrutar do meu bom carro, do meu bom dinheiro, vou viver na orgia, vou viver no coisa, porque se eu partir daqui, é aqui. Então eles não acreditam na vida eterna. Você já viu falar alguém que acredita na vida eterna? Tem gente que não acredita na vida eterna. Diz que 1 Coríntios ele diz, né, que os que são chamados de loucos é o que é nós, né, os crentes. 1 Coríntios 27. Eu esqueci Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Para quem está no mundo, o evangelho é loucura. Mas para quem está na presença de Deus, é a salvação. O evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem. Meu Deus. Mas para quem está em Cristo Jesus é salvação. Apóstolo Paulo fala. Mas é interessante, né? A eternidade. Eles acham que a vida é essa e só. Por que eu vou falar isso? Porque
Porque quando eu estava no mundo eu dizia, eu vou beber, eu vou fumar. Ainda dizia assim, ó, olha, usado pelo diabo. Vou encher a cara amanhã, não pertence a mim mesmo. Mas eu não sabia, depois que eu me converti, aceitei a Jesus, ou Jesus me aceitou, aí eu entendi isso, que loucura, eu falava essas coisas aradas. Mas se eu partia mesmo louco, se eu partia travado, se eu partia bêbado, ou acontecesse algo comigo, para onde iria a minha alma? Aí eu entendi. Hoje já não entendi, mas quando estava no mundo, esse é o ditado. Ou quem não falou isso aí? Quem estava no mundo na festa, no dia, vou curtir. Não é assim? Tem muitos que fazem assim, vou curtir, rapaz. Falta o dinheiro, só que essa falta o dinheiro e amanhã só pertence a Deus. Olha eu, tá aí, ó. Aqui, ó, testemunho falava também, ó. Isso é pensamentos diabólicos, né? Não, mas era o que a gente tinha, mas só que a gente não entendia e não sabia o quê? Que existia uma vida eterna. Mas quando nós aceitamos Jesus, a visão já é outra. Estávamos abafados pelas vozes do mundo, né? Oxe. Que a palavra mesmo diz, o Deus deste século está cegou e continua cegando aí as pessoas aí. O entendimento dos incrédulos, né? Olha, vamos passar aqui pro solo fértil aqui que é forte. O solo fértil diz aqui: finalmente há um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas, o evangelho é bem incorporado. Pode crescer e produzir muitos frutos. Esses que ouvem a palavra e a compreendem pela fé são pessoas que produzem frutos em grande quantidade, pois multiplicam a semente recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo. Aleluia. A palavra preenche tanto a sua vida que ela se alastra aos outros à sua volta, espalhando a boa semente. Sabemos que o mérito dessa abundância não é da terra, nem do semeador, mas de Deus, a fonte de vida. Jesus é a palavra eterna que dá o crescimento e faz frutificar a todos que o recebem verdadeiramente. Aleluia. O solo fértil. Esse é o solo fértil. Quem que fala fértil? Fértil significa fertilidade. Isso. Produz. É uma terra que a gente pode preparar e a gente pode, sem sombra de dúvida, semear a semente e saber que ali a semente ela vai criar raiz. Eu ia falar porque assim, olha, porque eu e meu pai a gente conhecia uma terra só em tocar. Só em tocar? Experiência. Só em tocar, porque tem sementes que não vai nascer numa terra de areia. Não vai. A banana, a bananeira, ela não vai crescer numa terra de areia. Ela pode até crescer, mas ela não vai vingar. Quem já viu bananeira aqui? No barro, irmão. Barro. Entendeu? Da liga. Terra areada. Pode ser ver, palmeira, coqueiro, ele vai bem. As sementes para cada tipo de solo. É por isso que Jesus, quando ele estava aqui, ele deu início que ele estava com aquela multidão, que ele entrou no barco, ele falava o que é a palavra? Que Jesus estava contando uma parábola para uma multidão. E nessa multidão havia vários tipos de pessoas, vários tipos de solos. Ali tinha pessoas que recebia, compreendia, crescia e dava fruto. E tinha pessoas que ouvia, não compreendia, ou até compreendia, mas não vingava, não ia para frente. E se encaixava ali no outro tipo de solo que a gente leu, abafadas com as coisas do mundo, com as paixões, com os desejos. Não é só nesse tempo que a gente vê as pessoas com desejo, não. Naquele tempo tinha também. Nossa. Não tinha multidão que seguia Jesus porque Jesus alimentava?
Qual era o desejo da multidão? Ser alimentado. E qual é a diferença nos dias de hoje? Não tem muita diferença, só tem a época. Hoje aumentou mais, né, as coisas. Aumentou mais, mas a diferença é porque nós temos hoje uma expansão que a gente pode... tecnologia, bens materiais, pessoas mais fixadas. O senhor falou sobre a questão que... Coisas terrenas. Que a multidão seguia Jesus por aquilo que ele proporcionava, ou talvez pelo pão. Hoje em dia não é diferente. Muitas vezes tem pessoas que seguem Jesus por aquilo que ele proporcionou na sua vida. Eu entendi nessa última terra aqui, vamos falar da última terra, que é a boa solo terra, fértil. o solo fértil. Quando o semeador deixou cair semente no solo fértil, ela deu frutos, fala que vingou. Então nos dias de hoje, trazendo para o dia de hoje, quando é ministrada a palavra entra para o coração, quando a gente tem um coração aberto, que gosta do amor de Deus, ele vai escutar a palavra, vai guardar para o coração, vai seguir no caminho reto, vai surgir efeito. Reto, e vai surgir efeito, como o pastor falou, e vai ter frutos futuramente. Isso que eu entendi. E não podemos esquecer também que ela vai praticar. Exato. Porque se ela só ouve e não praticar, e na última ali, ter perseverança. E na última ali, ela multiplica de 30, 60 e a 100 por um. 3 etapas. 30, vai crescendo. Mais 3, 60, mais 3. Não dá 3, dá 90, dá 40. E aqui, tá bom de conta, hein? E aqui, olha só, nós ministramos a palavra, nós encontramos um solo bom, uma pessoa com o coração aberto, que muitas das vezes, é igual a palavra aqui, corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Aonde uma alma acolhe a palavra de Deus com amor e fé, quando ela recebe, ela é transformada. Quando ela é transformada, esta palavra contagia não só ela, mas como os outros. Entendeu? Não só ela, mas quem está ao redor. Entendeu? Espalha. Solo fértil. Tá entendendo? A palavra entrou no coração dela e também quem está ao redor, automaticamente, quando ela ouviu a palavra, que ela recebeu a palavra, que ela compreendeu, que ela começou a praticar automaticamente, quando tiver mais pessoas ao seu redor, a palavra vai entrar também no coração. Isso aí é verdade. Tanto o evangelho quanto as coisas do mundo. Se tu andar com quem é do mundo... Eita. Se tu é crente, tá indo pra igreja, se converteu hoje e começar a andar com pessoas que seguem caminhos errados, tu não vai conseguir se firmar. Porque a Bíblia fala que as pessoas que andam no lado de pessoas corrompidas, essas próprias pessoas, elas não conseguem se firmar por causa como é que é o nome daquela palavra? Das paixões? Da comunhão com a pessoa que tu tem. Sim. Aí, como suponhamos, tu, Ari, segue um caminho pagão e eu me converti hoje. Sim. Querendo ou não, eu tenho que deixar de começar a conversar contigo direto. A não ser que as minhas palavras contigo sejam de Jesus. Entendeu? Porque a Bíblia fala que na nossa boca não pode sair palavras que... Duas fontes não podem jorrar 2 tipos de água, né? Se eu for conversar com uma pessoa do mundo, eu tenho que vigiar nas minhas palavras e naquilo que eu vou ouvir, porque aquilo que eu vou ouvir pode me contaminar. Opa! Contamina a pessoa. E o que diz que contamina não é o que sai. Mas tu entra aqui e guardou. É o que entra. É o que tu vai... Meu Deus. Agora você de casa aí, é igual está aqui, eu quero deixar uma pergunta para você. E serve também para nós. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo somos nós hoje? Olha só. Se você já ouviu e compreendeu a mensagem de salvação em Jesus Cristo, assuma um compromisso real com Ele. Sua vida será inteiramente de Deus, que assim poderá ver outros frutos do trabalho do Senhor Jesus.
aquele que é morrendo como grão na terra, João 12, 24, deu a vida aos que crê. Qual é o tipo de solo que você está sendo hoje? Glória a Deus. Quando eu entendo aqui, que fala aqui qual o tipo de solo, pastor, é que muitas das vezes falta um compromisso da nossa parte e da parte de muitos. Vamos dizer da nossa parte, porque nós somos falhos, né? Ninguém aqui é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Muitas das vezes falta um compromisso da nossa parte com as coisas de Deus. E muitas das vezes pessoas, a palavra é semeada, a palavra é lançada ao seu coração, mas muitas vezes o solo ele não está preparado. Muitas das vezes ele até recebe, mas a semente ela não germina, ela não cresce, ela não cria raiz, ela não dá fruto, porque verdadeiramente falta um comprometimento com as coisas de Deus. Porque se verdadeiramente a gente abrir o coração para as coisas de Deus, vamos crescer. A semente ela vai germinar, ela vai brotar, vai criar raiz, vai criar um broto, esse broto vai criar folhas, o caule ele vai crescer e vai gerar frutos. A palavra de Deus é assim na nossa vida. Quando nós damos ouvido e também praticamos, nós damos frutos e as pessoas que estão ao nosso redor também germinam, crescem e dá fruto. Qual tipo de solo está sendo você hoje? Para receber a palavra de Deus e assumir verdadeiramente um compromisso. Hoje o que falta praticamente é compromisso. Nos tempos que nós estamos vivendo, é compromisso. Porque às vezes nós temos tanto compromisso com coisas banais, com coisas que não nos dá crescimento, com coisas que muitas das vezes não vai gerar fruto. E o compromisso com as coisas de Deus fica para trás. Então, guarde no seu coração essa palavra. E qual tipo de solo está sendo você? Porque outras pessoas, ela está olhando o seu testemunho e você é um espelho. Nós somos um espelho para as almas que estão aí fora. E se essas pessoas veem um crescimento da nossa vida e vê nós dando fruto, automaticamente a nossa vida, a palavra de Deus vai contagiar, a palavra de Deus vai crescer. E nós dando fruto, outras pessoas também vão crescer e dar fruto. Glória a Deus. Eu deixo aqui a minha participação e espero que você de casa aprendeu nesta parábola do semeador, a qual muitas das vezes as pessoas estão sufocadas com coisas banais, com coisas deste mundo. E muitas vezes, irmãos, deixam de crescer, estão sufocadas. Cuidado com o tipo de solo que você está sendo para a sociedade. Glória a Deus. Amém. Deixo aqui a palavra aqui para os irmãos aqui. Queridos irmãos, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos irmãos participantes que participaram nesta noite com mais uma programação abençoada. Você que está aí na sua casa, você que viu a live, você que há de ver a live, que há de compartilhar a live, guarde esta palavra no seu coração, a qual foi ministrada nesta noite, e que Deus possa abençoar grandemente a tua casa, a tua vida, a tua família, e até a próxima programação, seja se Deus quiser, em nome de Jesus. Quero orar pela tua casa neste momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta programação, por mais uma sexta-feira abençoada, pela tua palavra produtiva, a qual o Senhor tem falado ao nosso coração, não só conosco, Senhor, que aqui estamos, do outro lado, Senhor, transmitido para aqueles que estão na sua casa, dentro do seu lar, através da rede social. Espírito Santo de Deus, que nesta noite seja alcançada esta vida, esta alma, porventura, papai, que ouviu esta mensagem, Senhor, da semente, papai, mas que esta semente, Senhor, venha germinar dentro do seu coração, que ela venha cair em solo fértil, Senhor, que venha frutificar para a tua honra e para a tua glória. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Até a próxima. Glória a Deus, até a próxima.
Vixe,